Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, sexta-feira, 3 de outubro deste ano 2025. Temos como tema os grandes homens de Deus, que foi pregada pelo Dr. William Souto Santiago, sábado 6 de maio de 2006, em Villahermosa, Tabasco, México. E lemos ali, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 13, versículo 22 em diante diz: percorria Jesus as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família, e em cima ele escreve, o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul. Tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Aí ele escreve Apocalipse 7, versículo 2, 14, versículo 1 e 11, do 3 ao 7. Esse é o ministério de Moisés e Elias. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui. Herodes quer matar-te. Respondeu-lhes Jesus: ide dizer àquela raposa. Vejam, aquela raposa, porque esse era um animal, ou seja, era uma besta, um animal que o diabo estava utilizando. Digo animal porque essa é a raça da serpente, essa é a linha da serpente ali, nesses líderes religiosos. Esse caminho da serpente, veja aí, o vemos nesses líderes religiosos e no povo que o seguia. E de dizer àquela raposa: eu expulso demônios e efetuo cura hoje e amanhã, e no terceiro dia termino a minha obra, terminarei. Desenho uma estrela de Davi. Quinto milênio, isso é quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. Começou a obra ali, ele ao final do quinto milênio estava terminando ali a dispensação da lei e começando a dispensação da graça. E depois, no sétimo milênio, onde a dispensação do reino começou. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. E no terceiro dia termino minha obra, também aí desenhou uma estrela de Davi à esquerda. Agora passamos ao capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 19, onde nos diz: temos também a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem em estar atentos, como uma tocha que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie
e a estrela da alva surge em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é... Volto a ler. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os santos homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Os grandes homens de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem onde está o Deus de Elias que foi pregado em 15 de março de 2009, Santa Marta, México, diz: na obra que vimos através do Senhor Jesus Cristo, foi uma obra divina. Ele disse: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas que o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Essas mesmas obras que foram vistas nestes grandes homens de Deus, serão vistas no tempo final. E o maior de tudo é a palavra, porque a terceira etapa é o revelar ou abrir a palavra, ou abrir o sétimo selo. Continua dizendo, a palavra de Deus veio por boca do profeta Moisés, foi também trazida por boca do profeta Elias, e foi também trazida pela boca de Jesus, o profeta maior que todos os demais profetas, porque esse foi o Messias príncipe prometido para vir naqueles dias. E agora, para este tempo final, temos as grandes promessas que trazem as bênçãos à sua igreja e depois ao povo hebreu. Vejam, no livro de citações nos diz ali, o reverendo William Branham, a forma e a maneira em que Deus cumpre essa promessa em cada era e em cada dispensação. Vejam, página 156, parágrafo 1399 diz: para essa certa era, Deus predestinou uma certa coisa para que aconteça. E não há outra coisa que possa tomar seu lugar. Não me importa o que é. Quantas conquistas feitas pelo homem, nada pode tomar seu lugar. Ele predestinou um homem, talvez um homem ignorante. Ele poderia ter predestinado outro tipo de homem, qualquer coisa que fosse. Ele dá sua classe, seu dom, dá sua natureza, seu estilo. E o que for, como ele se expressa, e qualquer coisa que faz. Ele faz que o homem da hora tome, aí ele escreve tome, o povo da hora. E ele escreve a hora, aí à direita, e escreve, e desenha uma estrela de Davi à direita. Embaixo escreve o homem da hora. Também escreve as pessoas da hora. E em cima aí ele escreve ao seu profeta é igual. Vem com o equipamento para a era ou... E aí eu deixa a era ou dispensação. Agora vejam vocês também na página 26 do livro de citações, no parágrafo 218 aí nos diz: e assim que nós, nessa noite, queremos pensar nisso e recordar que, no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. E em cima ele escreve um homem para um avivamento. E uma estrela, ou uma pirâmide aí ao começo desse parágrafo 218 aí, uma pirâmide. E mais um pouquinho mais abaixo desenha também, nesse mesmo parágrafo, outra pirâmide. E
Nessa mesma página 26 tem o livro de citações no parágrafo 220. Veja aí, diz: em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre morou no homem. E aí desenha uma pedra angular à esquerda. O homem é o agente de Deus em cada geração, fala ao seu povo por lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. E em cima aí desse parágrafo, na página 26, escreve: Deus sempre usou um homem como seu agente. Ou seja, seu sócio. Isso também está, vamos ver na página 118. Aí no parágrafo 1045, vejam, diz: Deus não faz nada fora do homem. Todo o tempo trabalha por meio do homem, porque ele tem que usar o homem para expor seu atributo de Salvador. E sendo que tem que fazer isso, vira ao seu redor e faz o homem, torna o homem seu sócio, e não faz nada a ele a não ser por meio do homem. Aí ele escreve em cima: Deus faz tudo através de profeta, que é seu sócio. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William: portanto, estaremos vendo neste tempo final na Igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da Era da Pedra Angular, que é a etapa da Era de Ouro, e estaremos vendo a quem todos desejamos ver, aquele do qual perguntamos sempre: e onde está Deus? Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias, conforme as promessas divinas, estará no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. E esteve na Igreja do Senhor Jesus Cristo todo o tempo, de era em era, manifestando-se por meio do mensageiro correspondente a cada era. E para este tempo final continuará estando no meio da sua igreja, na etapa de ouro da igreja, na etapa da Era da Pedra Angular. Aí é onde estará o Deus de Elias. Aí é onde estaremos vendo o Deus de Elias operando os ministérios de Elias pela quinta ocasião, de Moisés pela segunda ocasião e de Jesus por segunda ocasião. Será a manifestação do Deus de Elias, do Deus Criador dos céus e da terra, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Como Deus esteve no meio da igreja, se revelando e se velando no meio do povo, pois através do mensageiro de cada era. E na Era da Pedra Angular seria da mesma maneira, da mesma forma. E a culminação grande da manifestação do Deus de Elias será em uma carpa catedral gigante que está prometida, que vai aparecer. Aí será a parte culminante do Deus de Elias no meio do cristianismo. E aí será onde o povo hebreu que esteve buscando o Deus de Elias e se pergunta: onde está o Deus de Elias? E os cristãos também se perguntam: onde está o Deus de Elias? O verão manifestado no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, na etapa da Era da Pedra Angular, a Era de Ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Vejam que simples e que claro. O falou aí e em diferentes mensagens. O falou o Dr. William Soto. Se vem o Deus de Elias no fim do tempo manifestado, pois tem que ter um véu de carne. Isso para muitos é sinônimo de tropeço. Para outros é sinônimo de alegria, de regozijo. Conscientes de que Deus continuou realizando seu programa na forma que sempre o realiza. Por meio de seres humanos, por meio dos seus profetas, seus agentes, seus embaixadores. E isso
cumprirá todas as promessas divinas que foram feitas à Igreja do Senhor Jesus Cristo e ao povo hebreu, com relação à manifestação de Deus no último dia. Vejam isso, que ia ser manifestado no fim do tempo, no meio da igreja, numa grande carpa catedral. Seria o que daria cumprimento a isso que foi falado, que o povo de Deus teria no fim do tempo. Onde estarão os ministérios de Elias, de Moisés e de Jesus sendo manifestados pelo Espírito Santo. E certamente haverá um homem. Aí o diz bem claro, certamente. Por quê? Certamente? Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Tem por obrigação que Deus cumprir tudo o que Ele prometeu. O fez no passado, vejam. No passado, Ele disse que ia destruir o mundo pré-diluviano. Ele poderia ter destruído já, mas mandou um profeta para falar, dar a conhecer esse juízo divino. Vê, usou um mensageiro. Para a liberação do povo hebreu, usou um mensageiro, um profeta, um véu de carne, um homem, chamado Moisés, chamado Moisés, para trazer a salvação do mundo, veio através de um homem que foi criado no ventre de Maria. Agora vejam que até para realizar essa obra divina, ele teve que criar para si seu próprio corpo, porque tem que seguir o mesmo padrão de sempre, tem que atuar da mesma maneira, mesmo sendo uma obra tão gloriosa como foi a primeira vinda do Senhor. Ele tinha que fazê-la e cumpri-la por meio de um instrumento, de um véu de carne, de um que caminhasse no meio do povo, que fosse um dos do povo. E certamente haverá um homem, um mensageiro, que Deus estará usando, através do qual o Espírito Santo estará operando esses ministérios. Mas claro, não canta um galo. Agora vejam, isso é o que foi prometido e é o que Deus está cumprindo, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. E vejam, isso foi o que nos falou o reverendo William Branham na página. Vamos ver aqui. Página 482 do livro dos selos. Embaixo diz: está falando de Israel em sua própria pátria. Mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo. E também, aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer este mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali, no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, e escreve aí em seu anjo, para levar a sua noiva e descer uma pedra angular à direita, ou o que chega a acontecer nesse tempo. Agora vejam, aí em cima, vamos ver se é neste outro. Onde ele nos escreve, se é neste outro livro, nessa mesma página. Aí ele escreve Apocalipse 19. E também escreve: eu percorrerei este caminho outra vez. Aí na parte de cima, neste livro vermelho, escreve: eu percorrerei este caminho outra vez. Agora, continua dizendo aqui,
O doutor William Soto, na mensagem onde está o Deus de Elias, continua dizendo: para os crentes será algo simples. O crerão. E depois entenderão. Recordem o escrito que ele nos deixou num caderno. Ele escreveu: se não crês, não compreenderás. A pessoa pode dizer: é que eu não entendo, eu não compreendo. Nada disso. Pois a pessoa pode perguntar: e você crê? Se diz: não, é que eu não creio. Ah, pois, se não crê, pois não poderás compreender. Porque tem que crer para que então Deus opere. Mas se diz: não, é que eu não creio nisso, pois então não vais compreender. Vem? Tudo está escrito, tudo está falado. E o que Deus está dando a conhecer é esse mistério do sétimo selo, do qual está sendo revelada a igreja noiva neste tempo final. Porque vejam vocês, tudo isso que ele nos deixou, tanto nas entrelinhas, nos escritos, nos cadernos e tudo, é o que estaríamos vendo neste tempo com a abertura desse mistério do sétimo selo. Como tudo ia estar se cumprindo, cada peça em seu lugar. Cada pessoa se posicionando em cada grupo, o qual isso faz a revelação à palavra, que nessa terceira etapa está sendo trazida. Porque o mais importante é a palavra. O mais importante é a revelação, o que Deus estaria trazendo, que produziria nos escolhidos de Deus a fé de rapto. Mas essa mesma palavra é a que faz a separação, a segregação. E é o que a muitos não gostam da forma, como não gostou a forma, a maneira em que Deus cumpriu a primeira vinda do Senhor. Ali no tempo de Jesus, vejam vocês, podiam dizer: como homem como este virá aqui a nos dizer o que temos que fazer. Ou ele dizer que ele é o Messias, que ele é ungido, que ele é o cumprimento das Escrituras, que ele é aquele do qual o profeta Isaías falou. Agora vejam, nessa mensagem, vamos nos deter aí um pouquinho nessa outra, mas vejam na mensagem que ele nos pregou, intitulada, vamos ver aqui, a autoridade do Filho de Deus. Vejam, ele ali nos diz: em diferentes ocasiões, se perguntavam muitas pessoas sobre Jesus quando ele estava em seu ministério terreno, onde ele tinha essa autoridade, esse poder para atuar como ele atuava. E até quando tirou os mercadores do templo, perguntavam os líderes religiosos: com que autoridade tu dizes essas coisas? Pois não tinha recebido a autoridade do sumo sacerdote, nem do concílio do Sinédrio, para tirar os vendedores do templo. E ele os estava expulsando. Ou seja, diz: mas se este não recebeu nenhuma carta, nenhuma autorização, nem nada do sumo sacerdote, vem este aqui agora ao templo e dizer isto? Com que autoridade você está fazendo isso? Que poder? Pois o poder era divino, era do céu. Era de Deus. E agora perguntam: com que autoridade você está fazendo isto? Ou seja, o concílio do Sinédrio. E, consequentemente, o sumo sacerdote permitiu que seja feito isto? Essas pessoas vendiam pombas, as quais usavam para sacrifícios, vendiam animais, os quais usavam para os sacrifícios, e agora Jesus os expulsa. E agora vejam vocês, tinha permitido o sumo sacerdote e o concílio da religião hebraica todas essas coisas, e agora Jesus não permite. Se permitiu muitas coisas neste mundo gentil, mas quando o Filho de Deus veio ali 2000 anos atrás, então ele colocou cada coisa em seu lugar, cada coisa como era. E no fim do tempo, no cumprimento da sua segunda vinda, é assim também. Goste ou não goste as pessoas, mas tudo corre paralelo à primeira vinda do Senhor. E agora vejam vocês,
tinha permitido o sumo sacerdote e o concílio da religião hebraica todas essas coisas. E agora Jesus não permite. Jesus se coloca sobre o concílio da religião hebraica e sobre o líder máximo, sobre o sumo sacerdote, e mostra com sua ação que o que eles estão fazendo ou consentindo está fora da vontade de Deus. E eles não aceitavam que Jesus os corrigisse, nem que impusesse o que eles deviam fazer. Igualzinho neste tempo final. Agora, por isso é que nas mensagens do irmão Branham e do irmão William sempre diziam, e eu digo também, o que você estiver fazendo neste tempo, exatamente o faria naquele tempo também. Vejam, muitos no tempo de Jesus vieram ali, vejam, no capítulo 26, versículo 57, diz: os que prenderam Jesus levaram ao sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos, mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando sentou-se com os guardas para ver o fim. Sentou-se com os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. Porque essa é a finalidade nesse tempo, essa era a finalidade. Era matar Jesus. Era sair. Este está nos trazendo muito problema, pois vamos buscar a forma de eliminá-lo, buscar falsos testemunhos, buscar pessoas que falem contra, buscar pessoas que preparem documentários e coisas contra. Vê, naquele tempo não tinha os avanços de agora, mas veja, atualizado é o mesmo que eles fizeram ali. Buscavam falso testemunho e faziam um grande plano para falar contra de Jesus. Diz, e não acharam. Agora vejam, se a finalidade era a morte, que ao final o conseguiram, vejam, conseguiram matá-lo, porque essa era a finalidade. Assim também na segunda vinda do Senhor, a finalidade é matar esse instrumento, porque está aí em Apocalipse capítulo 11. Essa é a finalidade, tratar de seguir, continuar aumentando esse falso testemunho, falando contra esse avivamento dessa obra. Por isso, quando ele dizia, quando você vir um ataque dirigido à grande carpa catedral e ao ministério que há ali, vigie. Estamos perto da transformação e da ressurreição, mas ai daqueles dos quais o diabo está usando para o aperto e que comece o aperto e que provoque o aperto. Tudo isso já está profetizado, portanto, tem que ter pessoas que cumpram essas escrituras, tem que ter pessoas que façam coisas, que estejam cumprindo isso que foi falado, e tem que fazê-lo bem. Eles se esforçam, como ele disse, para a grande tribulação, tem que se esforçar, tem que falar contra, tem que blasfemar, tem que zombar e tem que falar certas coisas modernas ao moderno para que tudo isso se cumpra. Ou seja, que há um trabalho que tem que ser realizado por essas pessoas e tem que fazer bem, porque tem que ganhar. E como vão muito, mas muito bem. Mas os escolhidos vão muito, mas muito bem, lutando, trabalhando, recebendo ensinamento sobre carpa para irmos à ceia das bodas do Cordeiro, receber esse novo corpo eterno e glorificado, poder ver os que partiram, ou seja, todas essas são promessas para os que creem, para os escolhidos de Deus. Tão simples assim. E aí você vê todos os grupos cumprindo seu programa. Que programa? O programa que já foi trazido por meio dos profetas, essas profecias, que no fim do tempo estaria se realizando uma obra de reclamação e que nessa obra de reclamação seria paralela à obra de redenção. Agora continua dizendo ali, diz, e os principais sacerdotes e os anciãos, aí desenha uma estrela de Davi à direita, e todo o sinédrio buscava um falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não acharam. Apesar de se
terem apresentado muitas testemunhas falsas, ou seja, falavam calúnias e tudo isso. Vejam nesse tempo como iam se juntando e continuava dizendo aquele, diga isso, diga outro, compartilha isso, compartilhe outro, continue dizendo isso, ou seja, aumentando todas essas calúnias e todas essas coisas. Vejam, tudo isso ocorreu na primeira vinda e em sua segunda vinda, pois também ocorreria o mesmo. Mas por fim chegaram duas afirmando, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Agora vejam, isso era a pura verdade. Ele sim disse isso. E ele também disse, eu sou. Ele se apresentou a muitos também. Claro que era verdade. Mas, para esse tempo, vejam, isso era uma blasfêmia. E, vejam vocês, a própria mensagem, a mesma revelação que os escolhidos receberam, é a mesma revelação e a mesma palavra que usavam contra Jesus. Agora, muitos podiam dizer, mas este não é filho de José, como dizia ali a Escritura. Esse não é filho de José, o carpinteiro. Esse vem agora a dizer que é o Filho de Deus? Como é possível? Ou seja, vejam, eles estavam aqui usando nesse versículo 61, vejam, usando a mesma palavra e a mesma mensagem que Jesus estava pregando. Quando ele dizia, destrua esse templo, em 3 dias será levantado. Agora dizia, este é um terrorista, porque este vai destruir o templo, e ele estava falando do templo como corpo, porque somos templo de Deus. Agora, usando essa mesma palavra, e vejam vocês, ali tinha profetizado também Caifás, o sumo sacerdote nesse momento. Vamos ver, isso está em São João, capítulo 11. Vejam, diz. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o concílio e disseram, o que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Vejam rápido, os ciúmes religioso se ficam enciumados, pois se não gostam desse movimento, podemos dizer a todos eles, pois não sigam, porque estão atentos escutando Jesus e o que ele disse. Porque esses que disseram, ele disse, destrua esse templo e em 3 dias será levantado. Então você estava escutando, porque bem que sabia isso que ele tinha dito. Por isso aqui, essa página 200 ou 369 do livro dos selos, ele ali, 369, ele diz, em uma partezinha ali, ele é a palavra, eles tinham zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada no anjo de Jesus, Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Sabem por que conheciam muito bem o castigo que os esperava? Porque, mesmo que ele em sua mensagem, está bem claro o que falou e disse, que isto é individual. E cada um tem a eleição de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ele recomenda, diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas. Agora vejam, eles, nesse tempo e neste tempo também, ouviram o que se falou e o que se continuará falando para aqueles que receberem o cumprimento da vinda do Senhor. E também colocaram tudo isso, dizendo, mas se este homem disse que se não crê nele, então receberá o juízo divino, pois é isso que está na Escritura. Mas vejam vocês, é o cumprimento dessa palavra sendo cumprida por pessoas que têm que realizar esse cumprimento. Pois tem que ter pessoas que escutem bem e saibam
o juízo divino e as maldições que viriam àqueles que não receberiam esse instrumento. Assim aconteceu na primeira vinda e assim é na segunda vinda do Senhor. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Tinham ouvido ou não tinham ouvido? Como essas pessoas ali, que disse, sim, eles chegaram e disseram, sim, ele disse que destruam este templo, em 3 dias eu levantarei. Ou seja, que estavam em cultos que Jesus teve. Estavam bem empapados da sua mensagem, estavam seguindo a sua mensagem. E tinham escutado todas essas coisas. E agora, mais do que não tem que vir, porque já se sobe às redes, à página, o qual também são visitantes fiéis, à página da Carpa e a todas as redes, ou seja, os primeirinhos. Seguramente depois vamos descobrir que os primeiros que estão atentos aí de tudo que se fala são eles mesmos. Agora vejam, esses também estiveram, é preciso dizer, pois que são da linha de Caim, essa linha da serpente. E é preciso dizer, pois que eram dessa linha da raposa, de como Jesus chamou, porque são os mesmos. Então é preciso chamar como Jesus chamou lá. Ou seja, que é dessa linha, desse rastro da serpente. E isso, pois, na mensagem a semente da serpente, e tudo isso que se pregou nesse tempo, no tempo do irmão Branham aí, se fala muito claro dessa linha, dessa raça e as obras que essa linha, essa raça realiza em cada era, em cada dispensação, e a vemos até este tempo atuando no meio do povo de Deus. Porque neste tempo é onde esse ministério de Moisés e Elias faz essa separação, essa segregação, porque vêm juntos. Recordem que nas eras não se permitiu aos mensageiros arrancar o joio, porque se fosse arrancado, podiam arrancar o trigo, porque o mensageiro não tinha essa revelação, não tinha esse ministério de Moisés e Elias nele e não podia diferenciar entre um e o outro. Mas o ministério final, o Filho do Homem com seus anjos, esse sim, por meio da palavra, e o que fala faz essa separação. O faz é a palavra. Se encarrega. Porque cada pessoa, ao ter o livre-arbítrio, pode escolher se escuta ou não escuta. Ninguém está colocando algo na cabeça. Não, tem que crer. Cada um escuta se quer. Mas como necessitam evidência para dar testemunhos falsos e falar contra da obra de Deus, pois tem que escutar para poder realizar seu trabalho. Agora continua dizendo, eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora vejam que isso foi o que o reverendo William Branham disse com relação a esses ministérios que estariam dando a conhecer as bênçãos e também o juízo divino. Agora veja o que diz ali no Evangelho segundo São João que estamos lendo. Diz que faremos porque isso é no capítulo 11, versículo 47, que este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a nossa própria nação. Então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse, vós nada sabeis, vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Vejam,
Porque ele disse disse raposa? Porque vejam, é um animal. E se resolveram matá-lo, quem foi o primeiro assassino? Foi Caim, filho da serpente. Onde estava? O diabo, Satanás, Luzbel encarnado. Vem que essa linha continua usando essa raça, a qual a vemos marcada também neste tempo final. E ao final, conseguirão o que conseguiram lá. Na primeira vinda do Senhor, matar o instrumento onde Deus cumpriu sua primeira vinda. E neste tempo final será o mesmo. Vejam, a alegria e o regozijo chegará até aí. E depois são acrescentados 3 dias e meio de alegria a mais para eles. Mas até aí chega seu regozijo. Tem a alegria e o regozijo e olha que bom que estamos falando mal. E aí vai outra coisa mal. E aí vai outra. E aí estamos bombardeando. E estão com regozijo e alegria. Isso damos por aqui. E vejam, tudo isso aos filhos de Deus, escolhidos de Deus, e ao ministério melhor. O que vemos é as Escrituras se cumprirem. Mas depois vejam, 3 dias e meio, o que restaria de alegria para essa pessoa. Porque depois ficará uma tristeza tão grande e uma solidão tão grande. Onde eles irão? Agora, pois, para os filhos de Deus, diz que vossa tristeza se converterá em regozijo. Vem? É ao contrário. Uns vão se alegrar, porque dizem que as nações vão enviar presentes assim, e se alegrarão, porque já tiraram do meio este que atormentava as nações. E ao final, essa alegria, esse regozijo, se converterá numa tristeza tão grande. Agora, para os escolhidos de Deus, é o contrário. É a tristeza se convertendo em alegria, em regozijo. Porque vejam vocês, quando veio Jesus, muitos disseram, este vai nos dar um golpe de Estado ali, aqui vai estar contra tudo o que já formamos por anos. O melhor é eliminá-lo. Agora vejam, nos dias dos apóstolos também, ali aconteceu o mesmo, porque disseram, vejam, isso foi Gamaliel, disse, vejam, se isso não é de Deus, isso vai desvanecer, desaparecer. Agora, se é de Deus, pois não vamos detê-lo. Não vamos deter este movimento. Ou seja, aqui não podiam. Vamos ver aqui. Essa parte deve estar no livro de Atos. Vamos ver onde é que está isto. Onde diz. Se é Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 34, vejam, diz: mas levantando-se no sinédrio, certo fariseu, desde antes vem falando, está pregando aí Pedro. Vamos ir desde o 29, diz: respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A quem? Aos que lhe obedecem. Ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Aí, veja essa linha da serpente. Vem aí. Essa forma e maneira de Caim.
porque o único homicida é o diabo. Mas levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Ia falar em privado a eles. Então lhes disse: Israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens, ou seja, está dando uma advertência. Há algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos dispersos e reduzidos a nada. Agora, vejam, nestes tempos também houve movimentos assim, que se levantaram e desapareceram. Porque vejam, estamos vivendo nos mesmos tempos de Jesus. É paralelo em tudo, pois tem que ter um equivalente naquele tempo. Se levantaram grupos de pessoas dizendo que são isso ou outro. Levaram muita gente e vejam, se reduziu a nada. E assim aconteceu no tempo de Jesus. Mas este homem foi muito, mas muito sábio. E diz, depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Ou seja, que houve um movimento antes de tudo isso também, que não era de Deus. Porque quando há algo falso, tem que ter algo verdadeiro. E neste tempo final também. Foi prometido que numa grande carpa catedral ele daria a conhecer o mistério do sétimo selo e se revelar ao povo, e o povo estar vendo e escutando tudo o que prometeu Deus por meio do reverendo William Branham, que nos falou que numa grande carpa catedral ia estar dando Deus da fé de rapto, e onde ele viu a coluna de fogo ali e inúmeras coisas falou ele do nosso tempo, ou seja, que tudo o que estamos vendo acontecer hoje é o que os profetas falaram que aconteceria. E estaria o povo de Deus vivendo em tempo paralelo ao tempo da primeira vinda do Senhor, onde todas as coisas, mas atualizadas na parte dos homens, a parte de grupos, a parte das nações, e tudo está se colocando em seu lugar, porque tudo ia ser paralelo à primeira vinda do Senhor. Pereceu também ele, e todos os que o obedeceram foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, pois se este conselho ou essa obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Esse sim que é o homem sábio, porque ele sabia que já tinha se levantado muitos dizendo que eu sou o Cristo, outro que sou o Messias e outro por ali. Levou muita gente e se desvaneceu. Ele sabia, ele conhecia isso. E ao invés de dizer, pois este é preciso eliminá-lo porque isso tem que ser daquilo mesmo, e é preciso eliminá-lo. Não, ele ficou quieto e disse, espere, se não é de Deus, veja, isso vai desaparecer. Agora, se é de Deus, e se torna a ser o que, chega a ser o que Deus falou por meio do precursor, se isso é isso, que eu não me encontre contra isso, melhor fico quietinho. E é a melhor recomendação que Gamaliel lhe deu ali. E neste tempo final é o mesmo. Que ele vem nos falando e dizendo, quando você vir tudo isso, se não entende, melhor fique calado, não seja partícipe de nada, não venha ser que esteja contra o que Deus tinha prometido. E algum dia, não muito longínquo, perceberá que isso foi como Gamaliel disse ali a eles, ou seja, que tinha razão, e neste tempo tinha razão também. Teria razão se ele estivesse aqui e tivesse dado esse conselho aos que vivem neste tempo. Agora vejam, retornando aqui onde paramos, na mensagem onde está o Deus de Elias, ele continua dizendo ali, para os crentes será algo simples, o crerão e depois entenderão.
Porque crerão? Porque lerão na palavra de Deus e nas mensagens do precursor, que isso é o que está prometido para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Estarão vendo o cumprimento das coisas que foram prometidas. Estarão vendo, estarão lendo o que o precursor disse, ou seja, estarão lendo em sua mensagem. Vejam, em um lugar aqui, ele nos disse, entre tantos, mas aqui também um dos lugares, crescendo na obra do Senhor sempre, em 10 de maio de 2003, ali ele diz, está citando uma escritura do livro de citações e diz, seria bom, Miguel, que para os que não têm estes livros, ou seja, o livro de citações, eras, selos e tudo, de alguma forma, baixem da internet. Isso está em 2003, ou seja, aqui, se não tinham essa facilidade nas gráficas ali, baixem na internet ou onde os tiverem, para que todos tenham, para que quando se cita, possam ver que está se citando o que disse o reverendo William Branham. E assim, pois, obtenham um conhecimento sólido, ou seja, um conhecimento que está fundamentado sobre o que foi dito pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham. Veem que tudo é para que se veja o fundamento do que Deus está realizando. Por isso ele dizia, tem os livros dos selos, eras, citações, agora vejam. Tem alguns irmãos que me dizem, mas irmão, então não posso levar um laptop ou um tablet? Ou o próprio celular que eu tenho os livros ali? Pois claro que sim. Ninguém disse que não pode ser um tablet. Se você lê mais cômodo num tablet ou num computador ou no próprio celular, para ler esses livros, pode fazer. Nesses dias se falou de outra coisa que não é essa. Se falou melhor de subir mensagens, ou extratos ou mensagens, a uns chats que estavam abertos, sem verificá-los primeiro e não colocá-los aí. E isso é algo que o irmão William disse que não deveria ser feito. E isso estava engrandecendo. Vejam como uma forma tão simples pode estar já se formando para algo denominacional. E isso é algo muito, mas muito perigoso. Isso, Deus, neste tempo final, estaria muito atento para que isso não ocorra. Porque aparentemente se vê algo que é bom, mas por trás disso, o inimigo pode entrar e fazer muito, causar muito, mas muito dano já. Ocorreu várias coisas. Mas vejam vocês, graças a Deus, que nos dá essa advertência. Mas o de usar os livros assim, por meio de um tablet ou algo, claro que podem fazê-lo. Podem usá-lo. E se vai usar o telefone para ler, ou quer seja o inário, tem a Bíblia ou algo, você já saberá como se ajustar e não virar olhar, colocar olhar em outras coisas que te cheguem no telefone. Você já sabe como fazê-lo. Já são grandinhos. E não é preciso estar dizendo como fazer. Ou seja, que cada um tem o livre-arbítrio para fazer neste tempo final e se preparar e receber ensinamento, como a pessoa desejar. O importante é seguir as direções e as diretrizes que são dadas a conhecer, e quem não desejar, pois ninguém está obrigando. Ou seja, aqui tem coisas que foram faladas nesse tempo, na década de 70 por aí, e até de 80, tem algumas coisas que depois Deus deu mais luz mais adiante, pois não vão se colocar essas coisas que estão mal feitas, malditas ali, e colocá-las tal qual. Porque depois Deus deu mais luz. Vamos colocar um só exemplo, dar um só exemplo. É como ler no lugar onde o irmão Branham disse que a noiva ia passar pela grande tribulação, ou que a noiva era essa multidão que saía da grande tribulação. Isso você colocaria no chat? Não é que verdade que não? Bom, não coloca porque agora já está consciente que isso Deus depois corrigiu e disse, não, a noiva não vai passar pela grande tribulação. E o segundo exemplo que quase sempre o irmão William coloca ali, quando o irmão Branham diz que
A evidência de receber o Espírito Santo, de ter recebido o Espírito Santo, são os dons de falar em línguas e todas essas coisas. Depois ele corrigiu e disse que a evidência de que você tem o Espírito Santo é que crê na palavra, na mensagem da hora. Agora, você não vai colocar tudo isso sem editá-lo e corrigi-lo e vai colocá-lo assim para que as pessoas, pois por lá se supõe que isso saiba que está mal. Como que é isso? Se supõe que tudo isso já não se coloque, vê? Se edita, é editado, pois assim é com as mensagens do Dr. William Soto. Tem coisas que Deus não tinha revelado ainda nesse tempo, nessa década, e quando falou, já depois Deus deu mais luz, e até o que falou, tem coisas que se veem agora, sendo materializadas, sendo cumpridas. E tudo isso, pois, se verifica primeiro, e então é dado à pessoa, já no domingo ou na sexta-feira, se colocam, e se fala, se lê os extratos já corrigidos. À luz de hoje. Agora, tudo isso, pois, já estavam fazendo sem filtro, vamos dizer, colocando aí tal qual. E talvez não percebiam muitas pessoas que, ao invés de fazer bem aos irmãos, às irmãs e às pessoas que estavam aí, o que estavam fazendo era um dano, porque isso, nessa forma, não era a maneira que foi dito que ia ser dado esse ensinamento sobre carpa, era nos conectando com a grande carpa catedral, não era nos conectando com os chats. São usados e se usaram e têm sido de ajuda para outro tipo de trabalho, mas para o ensinamento sobre carpa se conectar com a carpa. Aí é onde está sendo dado a conhecer, tal e como o ensinamento trazido pelo Espírito Santo para produzir a fé de rapto é efetivo. Não pode ser de outra forma, porque então você estará colocando a palavra mal. E o que desejamos é colocar a palavra bem. Espero que essa outra recomendação e isso que falamos agora, pois, acrescentamos ao que falamos já referente a este tema, porque tinham algumas dúvidas por aí, especialmente essa de que se podia levar à igreja, pois, iPads ou para ter os livros aí, você pode fazê-lo, pode levar os livros, inclusive até, eu vi pessoas que leem a Bíblia do seu celular, leem mais fácil, cantam, tem um inário no seu celular e tem tudo, se é um celular que aguenta todo esse peso de arquivos, se não, pois, tem um iPad, pode fazer. E as pessoas, pois, não se pode colocar a criticar uma pessoa. Veja, você não trouxe os livros, mas eu tenho um iPad, e depois em casa eu chego e passo aos meus livros em casa. Se assim vê bem a pessoa, pois, faça como você melhor lhe for conveniente, mas tudo direcionado à grande carpa catedral, ao ensinamento dos 7 trovões. Agora continua dizendo ele aqui, o Dr. William Soto. Os incrédulos continuarão sendo incrédulos. Um incrédulo é um incrédulo. Não crê na palavra de Deus, não crê no programa de Deus, mas os crentes sim creem. E quando vem o Deus de Elias atuando e trazendo a palavra, eles dizem: isso é o que eu estava esperando. Por quê? Estava esperando isso? Porque isso é o que foi prometido. Não vamos esperar outra coisa que não foi prometida. Os que esperam uma coisa que não foi prometida se confundem em muitas bobagens e nunca chegam a nada. Nunca chegam a conhecer o Deus de Elias, nunca chegam a ver o Deus de Elias manifestado. Temos que estar bem fundamentados, temos que ter nossa base na palavra de Deus, no que Deus prometeu para a igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. Daí não podemos sair, esquadrinhar as Escrituras, porque nelas vos parece que tendes a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. Assim disse Jesus, estando aqui na terra. Por isso vemos nas mensagens do irmão Branham e nas mensagens do irmão William tudo o que foi prometido
com base para quando Deus está realizando tudo o que foi falado, então não nos passe despercebido. Então, cremos de todo o coração. E depois, então compreendemos, porque Deus nos abre as Escrituras e nos abre entendimento para compreendê-las. Mas primeiro cremos. Portanto, os que esquadrinham a Escritura poderão ver que essas coisas estão prometidas para este tempo final. Os grandes homens de Deus. Nos colocamos em pé e deixamos assim conosco, neste tema, os grandes homens de Deus, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.